O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, muito boa noite para você que nos acompanha pela TV Câmara. Fique agora com as principais notícias do Legislativo Municipal. O Conselho Escolar da Escola do Legislativo da Câmara de Vereadores de Piracicaba, que recebe o nome de Antônio Carlos Danelon, o Totó Danelon, contará com uma nova composição a partir deste ano. A vereadora Silvia Morales, do mandato coletivo A Cidade é Sua, será a diretora da escola e o vereador Pedro Kawai será o coordenador. Confira na reportagem a seguir. O Conselho Escolar da Escola do Legislativo Antônio Carlos Danelon, Totó Danelon, da Câmara de Vereadores de Piracicaba, tem uma nova direção. A vereadora Silvia Morales, do mandato coletivo A Cidade é Sua, é a nova diretora da escola. Criada pelo Decreto 63 de 2014, a Escola do Legislativo tem por objetivo a realização de ações voltadas à educação para a cidadania, difusão cultural, capacitação de agentes políticos e lideranças comunitárias, capacitação e atualização de corpo técnico, incluindo servidores e vereadores. A vereadora Silvia Morales comentou sobre a história das escolas do Legislativo e também sobre os programas da escola. A história da Câmara de Piracicaba vem não só com essa questão daqui do município, porque vem já da época da Constituição Federal, com as escolas de governo, do Senado, da Câmara dos Deputados. E em Piracicaba, um decreto de 2014 instituiu a escola, né? Porém, mais recentemente, em 2017, houveram vários termos de cooperações com instituições diversas que deu uma fomentada, uma movimentada na escola da Câmara de Piracicaba. Os programas, na verdade, é trazer a sociedade para dentro da Casa Legislativa, é fazer termos de cooperações com instituições de ensino da cidade ou da região ou até do país, do estado, e também fomentar também a participação dos servidores, para a qualificação técnica dos servidores na questão de toda a matéria legislativa, jurídica daqui da casa, tá? Além disso, também é importante dizer que pode trazer parcerias com outras instituições de governo, Interleges, escolas do Senado, escola do Congresso, escolas legislativas de outros lugares. Pablo Delvage, do mandato coletivo A Cidade é Sua, disse que os eixos temáticos já trabalhados na escola vão continuar sendo trabalhados na atual gestão. Ele elencou quais são esses eixos e explicou sobre cada um deles. A escola ela é definida, regida por um estatuto, né? E o próprio estatuto já define alguns eixos principais, né, a partir dos quais outros temas podem ser abertos. Então são eles o de cidadania, que compreende todo o debate em torno da democracia, da diversidade e de uma sociedade mais justa, a difusão cultural e a sua relação também com o legislativo, e a capacitação dos agentes políticos e também a capacitação dos próprios servidores do legislativo. Esses são os eixos principais, sempre com foco na formação e no fortalecimento de uma cidadania e nessa política, de uma cultura política mais democrática. João Scarpa, também do mandato coletivo A Cidade é Sua, destacou que os cursos oferecidos são gratuitos e também como as pessoas devem proceder para obter informações sobre a escola e os cursos. Então eu queria reforçar que esse espaço da Escola do Legislativo, ele é um espaço bem democrático, um espaço aberto. Então apesar da gente estar na direção da escola, o mandato coletivo, qualquer vereador ou vereadora pode propor curso, palestra, encontros, e também a sociedade civil, que tiver interesse em trazer algum curso para cá, é só entrar em contato no e-mail escola@câmarapiracicaba.sp.gov.br, que será muito bem-vindo. E a população que quiser participar de um curso, como que já estão com as inscrições abertas nesse período de pandemia, como fazer? Para esse ano 2021, a gente ainda vai ter uma reunião com o Conselho, né, para decidir a retomada desses cursos. Então, provavelmente, vamos retomar online e, aos poucos, transformando de uma forma híbrida até conseguirmos fazer presencialmente. Lembrando ainda que os cursos são gratuitos, né?
E todas as informações, a divulgação a gente faz no site da própria escola e também no site da Câmara, né? Então o pessoal fica bem ligadinho. E também nas nossas redes sociais particulares do mandato coletivo, né? Tanto no Facebook quanto no Instagram. O vereador Pedro Kawai será o coordenador. Ele foi conselheiro da escola na gestão passada e comentou sobre o desafio de assumir o cargo de coordenador. Desafio imenso, né? Porque a escola legislativa se transformou num ponto de referência na sociedade piracicabana na questão da participação popular, na qualificação das pessoas, em todos os seus sentidos. Então, para nós é um desafio para poder, além de dar sequência nesse trabalho importantíssimo nos últimos 4 anos, desse crescimento do atendimento que a escola teve, na sua implantação, na sua consolidação, é também uma motivação para aumentar esse atendimento, abrir novos espaços, novos cursos, novas participações, para que a gente mantenha esse crescimento, esse atendimento tão importante para a sociedade, para a discussão de políticas públicas, para a construção de políticas públicas e principalmente da participação popular, essa importante ferramenta que é a escola legislativa aqui em Piracicaba. Os professores Eliane Berlato e José Adam Lezier continuam como conselheiros. Aldo Borges, o Joseph Borges e o diretor do Departamento de Documentação e Transparência, Bruno de Doné, serão conselheiros. A agente administrativa Ana Lúcia Gomes Fernandes continuará secretariando a escola. A Câmara de Vereadores, por iniciativa do vereador Paulo Campos, entregou no último sábado voto de congratulações ao senhor Nelson Marques da Silva, o mais antigo apicultor em atividade na cidade. Fábio Alvarez acompanhou a homenagem. 89 anos de idade e uma vida dedicada à criação de abelhas. Essa é a história do senhor Nelson Marques da Silva, o apicultor mais antigo em atividade em Piracicaba. Apaixonado pelo que faz, ele teve a sua trajetória de mais de 61 anos na apicultura reconhecida pela Câmara de Vereadores de Piracicaba no último sábado, em cerimônia realizada na pequena loja de produtos apícolas mantida pelo seu filho caçula. E foi na presença dos filhos, netos, bisnetos e amigos que o senhor Nelson recebeu das mãos do vereador Paulo Campos, autor da homenagem, o voto de congratulações aprovado pelo plenário da Câmara no ano passado. É importante ressaltar que são 61 anos de atividades prestadas na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Portanto, é uma justa homenagem, tendo em vista que trata-se de uma pessoa de um caráter ilibado, uma pessoa realmente que contribuiu muito e ainda continua contribuindo ativamente no ramo da apicultura e que confesso que desconhecia todo esse trâmite de como funciona efetivamente essa questão da apicultura, mas conversando um pouquinho eu pude absorver um pouco de conhecimento que faz com que a gente passe a ter uma admiração ainda maior pelo seu Nelson, pelos familiares, tendo visto que é um trabalho muito complexo realmente e requer muita honestidade no trato da produção de todos esses insumos. Emocionado com a homenagem, o senhor Nelson lembra quando tudo começou, num pequeno terreno cedido pelo já falecido professor Desalc do Dr. Kerr, tutor e amigo e também um dos nomes de maior conceito da apicultura brasileira. E o Dr. Kerr me ofereceu para mim 6 alqueires de terra para mim trabalhar. O que eu fizesse, eu não dava renda para ninguém, é tudo meu. Mas quando eu cheguei lá de São Paulo, a terra não tinha mais jeito era praga, não tinha condição. Plantei 3 alqueires de terra de lavoura, morreu tudo roxo, cresceu um palmo e acabou em nada. Eu já estava com 20 mil de dívida no banco, entre banco, entre aração, semente, já tinha uns 20 mil de dívida. O Dr. Carlos falou assim, bom, já que não tem mais jeito, você vai criar abelha. Agora, meu avô, eu não tinha conhecimento de abelha, eu, por exemplo, não, mas quando eu era moleque, 8, 10 anos, meu avô era apicultor. Só que um apicultor rude lá no sítio que não tinha fumigador, não tinha apetrecho nenhum. Era uma fumacinha de um pano queimado, ia lá e ajudava meu avô a tirar, né? E eu achei interessante, ele falou assim, você arrume a abelha e o resto cuida. Trabalhando inicialmente com as ferozes abelhas africanas, aos poucos foram as dóceis abelhas italianas que ganharam espaço no apiário e no coração do senhor Nelson. O pessoal comenta abelha africana, todas as coisas assim, mas a africana que nem veio da África, eu provei. 2 quilômetros de distância é o mínimo para você se livrar dela. Matava a criação,
é uma destruição total quando ela avançava. Em 63, o próprio Dr. Kerr foi para os Estados Unidos, trouxe de lá 10 rainhas italianas, umas 80 colmeias que tinha no meu poder, troquei tudo por abelha italiana, daquelas que o Kerr trouxe, né? E ali foi o início da minha carreira. Mas apesar de toda a dedicação, muitos foram os percalços que surgiram no caminho. O mel é uma guerra tremenda contra inseticida, contra fogo e contra roubo. Eu calculo mais ou menos, em 61 anos, 62 anos que eu trabalho, perdi mais de 1000 colmeias, só com veneno e fogo e roubo. Com olhos vibrantes, Sr. Nelson conta como, apesar de todas as adversidades pelas quais passou, manteve-se firme e com energia para trabalhar até hoje. É o gostar do bichinho, é a paixão que eu fiquei pelas abelhas e não desisti. É persistência, é conseguir fazer uma casa para mim morar, ter meu carrinho, criei meus filhos, né? E gosto muito, a paixão minha é a abelha. Orgulhoso, Nelson Marques Pereira Júnior, o caçula de 4 filhos, segue os passos do pai. Então, nós somos gratos por tudo isso e a todos que pôde estar aqui presente e fazendo essa homenagem para ele. E essa paixão passou de pai para filho? Então, eu na verdade fui agora, depois de velho, vamos dizer assim, despertar o gosto pelo lado da apicultura, mas voltado mais com os produtos, né, que são os produtos apícolas naturais, como mel, própolis, pólen, a geleia real. Hoje, depois de tantos anos, a gente está voltado agora e dedicado nos produtos aí, dando continuidade na atividade dele, mas mais na parte dos produtos mesmo. E nestes 61 anos dedicados à apicultura, grandes e sinceras amizades também foram cultivadas. Prova disso foi a presença do também apicultor João Seabra, que fez questão de vir de Uberaba a Piracicaba para aplaudir de perto o amigo de longa data. A amizade é sincera, é pura, é do fundo do coração, nasce na alma e permanece por toda a vida. Eu conheci o Nelson há 57 anos, quando comecei a minha apicultura. Aprendi muito com o Nelson. O Nelson, para mim, foi um pai na apicultura e eu me sinto muito feliz por ter feito esta viagem de Uberaba até aqui para prestar essa linda homenagem ao Nelson, homenagem que sai do fundo do coração. Nelson é um grande homem, é digno e merecedor de toda essa homenagem que está sendo prestada a ele no dia de hoje. Para mim foi uma honra muito grande por esse convite que teve e a surpresa que fizeram para mim. Eu não esperava isso, porque é uma coisa que não tem expressão de tão boa que foi. E agora o quadro Utilidade Pública traz as informações sobre as regras de funcionamento do comércio e serviços durante a semana e finais de semana em tempos de pandemia. Moradores de Piracicaba devem ficar atentos, pois a partir de hoje a cidade regride para a fase vermelha do Plano São Paulo aos finais de semana. Durante a semana ficam mantidas as regras da fase laranja. Desta forma, para os dias úteis, o funcionamento de todos os setores de comércio e serviços são permitidos, com exceção ao atendimento presencial em bares. A capacidade máxima de ocupação é de 40% e funcionamento máximo de 8 horas por dia. O atendimento presencial será somente até às 8 horas da noite, em todos os estabelecimentos. Parques estaduais, salões de beleza e academias poderão abrir seguindo as regras já citadas. Já os finais de semana só poderão funcionar em horário noturno os serviços essenciais, como padarias, mercados e farmácias. Bares, restaurantes e comércio não poderão funcionar. E para você que procura uma vaga de emprego, veja as que estão disponíveis no CAT, o Centro de Atendimento ao Trabalhador. Há vagas disponíveis para açougueiro, ajudante de serralheiro, auxiliar de instalação, auxiliar de soldador, borracheiro diesel, caldeireiro sênior, caseiro para casal, chefe de cozinha, cozinheiro nível pleno, desenvolvedor ETL, gestor de obras, inspetor de qualidade, jardineiro,
mecânico de refrigeração, mecânico diesel, mecânico telhadista, mecânico de usinagem, motorista carreteiro, motorista de caminhão, motorista de distribuição, nutricionista, pedreiro, serralheiro, soldador, técnico em informática, topógrafo, torneiro mecânico e vendedor de porta a porta. Os interessados devem encaminhar os documentos para o e-mail entrevistacatepiracicaba@gmail.com. No assunto deve constar o nome da vaga desejada. Fotos do RG e CPF são obrigatórias, já as fotos da carteira de trabalho, do histórico escolar, do diploma e da CNH deverão ser encaminhadas de acordo com as exigências de cada vaga. O Jornal da Câmara fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Hoje não haverá reunião ordinária após essa edição devido ao recesso parlamentar, que termina no final do mês. Mas a Câmara está funcionando normalmente. Os vereadores estão trabalhando em seus gabinetes, recebendo a população, sempre seguindo os protocolos de segurança para a prevenção ao contágio com o novo coronavírus. O horário de atendimento da Câmara é das 8 às 17 horas. Tenham todos uma ótima noite.